Olá, meninos e meninas! Novamente sejam todos muito bem-vindos a este espaço que promove uma reflexão, que promove provocações, que promove autoconhecimento, e eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, porque nós não sabemos de muita coisa, mas a vida nos proporciona oportunidades de aprendizado. A gente conhece uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e a gente vai se sintonizando nos conhecimentos, e aqui daqui a pouco nós damos aquele salto quântico que eu tanto gosto. E o tema de hoje é sobre os arquétipos. Os arquétipos eu havia comentado, dado umas pinceladas para vocês em alguns vídeos anteriores, falando sobre imagens holográficas, e essas imagens holográficas são arquétipos. E o que são arquétipos? Os arquétipos são algo que o Jung estudou profundamente, e ele detectou que existem no nosso inconsciente uma linguagem, e essa linguagem é uma linguagem de imagens. Quando a gente fala de arquétipos, a gente precisa falar de linguagem do inconsciente. O nosso inconsciente, ele identifica as linguagens através dos arquétipos, através da linguagem não verbal, da linguagem não falada. E temos arquétipos importantes, como por exemplo o arquétipo da mãe, o arquétipo do herói, o arquétipo da bruxa. São muitos arquétipos. Então, por exemplo, quando você pensa na mãe, você pensa quando você pensa na mãe, você pensa num sentimento de proteção, um sentimento de abraçar, sabe aquela proteção, aquela mãe que abraça, um sentimento de criação. Quando você pensa no herói, você também tem uma sensação, um sentimento de proteção. Ou seja, a nossa vida está permeada dos arquétipos. Mas Josi, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Embora você não acredite, mas os arquétipos influenciam muito, mas muito a nossa vida. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Digamos que estamos em busca de um emprego de estagiário. E nesse emprego de estagiário, o psicólogo chega para você e pergunta: qual o animal que você mais se identifica? Tem uma razão do psicólogo te fazer uma pergunta, fazer essa pergunta. Se você disser para o psicólogo que o animal que você se identifica é, por exemplo, o leão, ele é o rei, ele domina. Então você vai passar aquela imagem de dominador. E se você está em busca de um emprego, de um estágio, de um cargo de estagiário, você vai bater de frente com o seu coordenador, com a pessoa que vai te coordenar de alguma forma. Ou seja, é um arquétipo que não é legal para você falar que você se identifica. Ou seja, a gente precisa prestar atenção nos arquétipos que a gente se identifica, para que a gente possa utilizar os arquétipos ao nosso favor. Quer outro exemplo? Por exemplo, os Estados Unidos. Qual a imagem arquétipa que os Estados Unidos, de animal que os Estados Unidos representa? É o que? A águia. E a águia, como que ela é? A águia é forte, ela tem o poder, representa o poder, ela entra e não pede licença. E da mesma forma os Estados Unidos, um outro país que também tem um arquétipo da águia é a Alemanha.
Um país, por exemplo, que tem um arquétipo do leão, sabe que país que é esse? É a Inglaterra. A Inglaterra, ela tem um arquétipo, o arquétipo dela é o leão, e o leão é aquela coisa o inglês tem aquela coisa de aristocrático, aquela coisa de monarquia, o rei que domina todo o seu território, ou seja, toda a nossa vivência, toda a nossa vida, ela é permeada pelos arquétipos, e queira você não queira, os arquétipos, eles influenciam a nossa vida. Hoje, por exemplo, eu tô com um arquétipo que eu adoro de paixão, que é o quê? A corujinha. A coruja. A coruja, ela é o arquétipo da sabedoria. Como que a coruja é? A coruja, ela é observadora, ela presta atenção em tudo, ela é calada, mas ela presta atenção em tudo, e ela simboliza a sabedoria, o conhecimento, que é o que o nosso canal se propõe nas nossas reflexões. Então, se vocês tiverem alguma outra dúvida em relação aos arquétipos, estudem mais sobre os arquétipos. Tem muita coisa aí no YouTube sobre os arquétipos. Eu só quis dar uma pincelada para que vocês possam compreender do quanto os arquétipos influenciam na nossa vida. Uma ótima semana e até um próximo encontro. Tchau!